Estamos com as últimas informações sobre o caso do Banco Master, porque a Justiça mandou soltar o dono do banco, Daniel Vorcaro, e outros 4 diretores. A decisão saiu ontem à noite. Havia uma expectativa depois que as defesas entraram nas esferas superiores e a desembargadora Solange Salgado, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, concedeu liminar em habeas corpus determinando a soltura do banqueiro Daniel Vorcaro e de outros 4 investigados na Operação Compliance Zero, deflagrada na semana passada, portanto, pela Polícia Federal. Vorcaro e outros 4 investigados terão que usar tornozeleira eletrônica e eles não podem manter contato entre si. Os passaportes de Vorcaro, portanto, foram apreendidos, dos demais investigados também. O Vorcaro é investigado por fraude nas operações com o Banco Regional de Brasília e foi preso no dia 17 agora de novembro. O Banco Regional de Brasília, portanto, se envolveu nessa operação com o Banco Master e quando o Daniel Vorcaro tentava embarcar no jato particular dele em Guarulhos para Dubai, foi preso. A PF apreendeu ainda nas buscas carros de luxo, obras de arte, R$ 1.600.000 em dinheiro e foram soltos também Augusto Ferreira Lima, Luiz Antônio Bu, Alberto Feliz de Oliveira e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva. Na decisão, a magistrada relata os fatos pelos quais o banqueiro é investigado e também envolvem fraudes em operações de 12 bilhões e 200 milhões de reais, 12 bilhões e 200 milhões de reais. Ela afirma que Vorcaro e os outros investigados não representam grave ameaça à pessoa. Sobre isso, eu converso agora com a advogada criminalista Priscila Pamela, que está aqui conectada conosco. Doutora, bem-vinda, boa tarde para a senhora. Bom, a primeira impressão é que os poderosos ficam pouco tempo na cadeia. Doutora, o que a senhora acha? Há elementos realmente que indicam que o Vorcaro não pode atrapalhar nas investigações, que ele e os demais investigados não podem fugir do país? Uma boa tarde. Boa tarde. Acho que a gente sempre parte da premissa bastante equivocada sobre o que é prisão e o que deveria ser prisão e o que não deveria ser prisão. A prisão, de fato, é a exceção, a liberdade é a regra. O ponto, que eu acho que traz essa maior indignação quando nós tratamos de pessoas com poder aquisitivo maior e chamamos de poderosos, é que essas acabam tendo maior acesso à justiça, de modo a conseguir que os seus argumentos sejam, de fato, analisados. E por isso, a soltura. Isso deveria se estender a todas as pessoas, não a um núcleo específico, porque analisando os casos como um todo, a maior parte das pessoas não deveriam de fato estar custodiadas, porque elas não representam efetivo perigo à coletividade dentro dos termos da lei. Neste caso especificamente, o processo corre sob sigilo, mas o que há de notícias é que a defesa conseguiu comprovar que eles não trariam efetivo risco, que a liberdade não traria risco suficiente ao processo e que eles poderiam responder com a adoção de outras medidas cautelares, Nesse caso, então, a apreensão do passaporte, a tornozeleira, não haver conversa entre os acusados, não haver viagens, mudanças sem comunicação ao juízo, então que isso serviria seria suficiente a garantia da aplicação da lei, eventualmente, e as próprias investigações. E também há uma medida cautelar bastante importante nesse caso, que é justamente de impedir com que esses controladores, que eles pudessem continuar tendo acesso às operações financeiras. Então, isso também inviabilizaria reiteradas ou novas práticas eventualmente criminosas. Então, a juíza ali, ela se certificou de diversas medidas que pudessem ser aptas a impedir novas condutas e, assim, de fato, garantir a investigação sem que a custódia seja necessária. E é o que eu estou reiterando aqui, isso deveria ser a regra para todas as pessoas. Essa análise detida deveria ser feita a toda a população que está sob custódia e não a núcleos específicos. Mas acredito que a decisão tenha sido, sim, acertada. Agora, doutora, eles têm uma relação, uma rede de relações
com políticos, com pessoas importantes que eventualmente podem até ser investigadas no futuro dessa operação. Nesse momento, esses políticos não são. Mas a gente sabe, as informações que circulam nos bastidores é que há um temor em Brasília de que políticos possam ser investigados também pela proximidade com esses banqueiros. Mesmo eles tendo contato com essas pessoas, isso também não pode atrapalhar, de certa forma, a investigação, pensando em futuras análises? Veja, tudo que se diz são especulações, né? E não há uma normativa legal que diga expressamente que ter contatos com políticos gerem risco a uma investigação em curso. A lei penal ela precisa ser observada e analisada de forma taxativa. Você nunca pode ampliar os limites para conseguir prejudicar a pessoa que está sendo investigada ou acusada. Então, dentro dos limites, dentro do que é a previsão legal, não há, dentro o que autoriza uma prisão ou não, ter relações, ter contatos. A gente não pode partir do pressuposto que ter contatos e relações seja um fato demeritório, seja um fato negativo. Então, porque se todas as pessoas que tiverem e se submeterem à condição de investigada, então, já partem do princípio de que devem seguir presas. E essa lógica inverte o princípio da presunção de inocência e todas as garantias processuais penais. Então, não havendo previsão legal, nós não podemos ampliá-la para dizer que, genericamente, porque se há um fato concreto, olha, houve conversa neste sentido com tal pessoa e que sim, interfere nas investigações, isso é suficiente para ser analisada a hipótese de prisão. Agora, especular que a pessoa tem contatos e isso seria suficiente para impor uma medida privativa de liberdade com base em uma abstração genérica, isso é impossível dentro de um ordenamento democrático, constitucional, processual penal que nós temos. Exato. Agora, doutora, eu queria te perguntar também, porque a defesa do Daniel Workari chegou a alegar, para pedir a soltura dele, né, em um determinado momento, que ele correria risco de ser morto, né, numa penitenciária. Bom, acredito que esse risco, infelizmente, ele é presente para toda a população carcerária, né? Infelizmente, é assim que é. Sim, as condições do encarceramento brasileiro elas são péssimas, tanto que o Supremo Tribunal Federal reconheceu um estado de inconstitucionalidade do nosso sistema prisional, porque sim, de fato, há risco de morte para toda e qualquer pessoa que esteja lá, em razão ou de ausência efetiva de proteção, que não acho que seja o caso, mas em razão às condições mesmo, que permitem ali a propagação de doenças, desde imposição de tortura, como a propagação de inúmeras doenças dentro de um ambiente completamente insalubre, que são as nossas cadeias. Então, isso não é um privilégio, aqui o privilégio tentando ser levado para um lado mais sarcástico, não é privilégio de um acusado, mas ele é estendido a toda e qualquer pessoa que esteja em situação de cumprimento dentro dos nossos estabelecimentos prisionais. Então, só para a gente sublinhar, né, a senhora considera correta a soltura deles nesse momento, mas quando a gente compara com o total da população que é presa, sobretudo a população mais pobre que não tem acesso a advogados que recorrem até às instâncias superiores, há uma diferença, né? Porque muita gente acaba presa, por exemplo, sei lá, roubou um sabão em pó, fica presa por meses, né, até o caso ser analisado. É um crime também, né? Mas, enfim, comparando esse que é um crime investigado de bilhões de reais, né? Que pode ter prejudicado tantas e tantas pessoas, a pessoa consegue uma liberação tão rapidamente, eu acho que isso que choca e deixa a população indignada, né? Mas esse é o ponto. O que deveria deixar a população indignada é justamente a pessoa que está presa por um furto de um sabão em pó, como assim, levando o seu exemplo, isso deveria chocar. Pessoas assim não deveriam estar, de fato, aprisionadas. Então, a gente precisa olhar para o sistema prisional, para a prisão como um todo, como uma última instância, né? Então, assim, há, de fato, elementos seguros que indiquem que essa pessoa em liberdade vai continuar praticando crimes, vai colocar a ordem pública em risco. Então, isso é motivo para que eu deixe essa pessoa custodiada. E isso precisa ser interpretado para todas as pessoas. O problema é que a gente inverteu completamente a lógica e a gente começa a achar a gostar da prisão como primeiro recurso. O direito penal ele não é pensado nessa lógica. Ele é pensado para ele atuar no último momento, quando nenhuma das outras áreas foram suficientes para coibir aquelas práticas.
para poder proteger um bem que está ali efetivamente sob perigo. Então, nós acabamos usando o direito penal como primeiro recurso, a gente esvazia as outras áreas, e nós não conseguimos efetivamente ter o que se é necessário. Por exemplo, nesse caso também, voltando aqui ao teu furto de sabão em pó, o pagamento dele poderia, por exemplo, acabar com o processo. Assim como num processo tributário, quando se há o pagamento do tributo, em qualquer momento do processo, o processo é extinto. Então, nós precisamos ampliar as regras de liberdade para possibilitar que outras formas de direito possam ser aplicadas e não a prisão como um primeiro recurso. E vejam, nesse caso, a gente não está dizendo que não é grave a acusação, né? Ao contrário, a acusação é gravíssima. E a hipótese investigativa, ela trata aqui de uma constituição de uma associação do Banco Master com sociedades de crédito, para majoração artificial de patrimônio, enfim, para poder inflar ali a instituição financeira, mas até que isso seja de fato comprovado, até que de fato seja uma decisão final que indique quais são os eventuais responsáveis, em havendo essas condutas serem do passado, né, então já terem outros tantos fatos novos que indiquem, inclusive, uma tentativa de regularização dessa situação, não se justifica de forma alguma que a prisão seja o primeiro recurso a ser imposto. Então, eu digo é isso, da inversão da lógica, que a gente precisa olhar que essa prisão, como pressuposto, precisa ser o último recurso para este e para todos os demais casos. Perfeito. Eu conversei aqui com a advogada criminalista Priscila Pamela. Doutora, obrigado por nos atender nesse sábado. Um abraço para a senhora. Bom fim de semana. Outro, obrigada igualmente. Valeu. Vou continuar nesse assunto, recebendo mais convidados para o programa de hoje, para a edição especial de sábado, aliás, sábado de final da Libertadores, e o canal UOL está preparando uma programação especial, 4 horas da tarde, tá, pessoal? Tem o programa Posse de Bola com o Tirone e os nossos comentaristas para esquentar um pouco dessa partida entre Palmeiras e Flamengo, e assim que a bola parar de rolar, tem o Fim de Papo aqui também com a Domitila Becker e grande elenco do canal UOL para analisar a decisão entre Palmeiras e Flamengo, que vai ser destaque daqui a pouco, né? Edição. Mas, por enquanto, a gente continua falando sobre o caso do Banco Master mesmo. Eu vou receber os professores Beto Vasques e Bruno Bolognese. Uma ótima tarde aos dois. Bem-vindos. Ô, Beto, me diga uma coisa sobre a soltura desses diretores, né, desses banqueiros. A gente sabe que a rede de contatos deles é poderosíssima, né? E tem muito político ali temeroso em Brasília com até onde vai essa investigação, né, Beto? Boa tarde. Boa tarde, Diego, meu amigo. Boa tarde, Bruno. Prazer estar contigo de novo. Boa tarde para toda a audiência. Olha, Diego, eu, com a devida vênia, vou me permitir abrir uma leve discordância da Priscila. Eu acho que, obviamente, sempre a prisão tem que ser o último recurso. Isso seria claro se não fosse óbvio. Mas se a gente se detiver no caso em tela, a gente tem alguns elementos aí que permitem que a gente possa olhar esse caso com uma certa particularidade. Primeiro, foram evidentes os indícios de que o Vorcaro estava fugindo do país. Ele alega que não. Veja bem, ele constituiu 4 grandes escritórios de advocacia para defendê-lo. Então, obviamente, ele está muito bem defendido. Roberto Bottini, Valfrido Vardi, quer dizer, os maiores, né, dos maiores e dos melhores escritórios em cada uma das áreas de especialização. O Vorcaro é conhecido por alguém que gastou R$500 bilhão no último ano só com advogados para se blindar. Então, obviamente, ele está muito bem assessorado para conseguir encontrar brechas na lei, para conseguir privilégios. Mas alguém que estava com uma rota de fuga e foi preso no aeroporto, é desse caso que nós estamos falando. E quem é o Vorcaro? Que eu acho que é importante para a audiência lembrar. Estamos falando de um jovem e desconhecido banqueiro que nos últimos anos teve uma ascensão meteórica, né? Um gênio da raça, que conseguiu ficar famoso e galgar todo esse patrimônio para o banco dele a partir de um esquema mal cheiroso, de um pirâmide, né? de uma espécie de pirâmide financeira com ativos que ele oferecia, por exemplo, pagando CDBs, que era CDI mais 190%, algo que faria até a velhinha de Taubaté ficar com a pulga atrás da orelha. Então, obviamente, utilizou-se desses mecanismos e desses tipos de oferecimento absolutamente fora do padrão para atrair pessoas inocentes que agora
estão tentando recuperar o seu recurso no fundo de crédito, ou fazer negócios ainda mais mal cheirosos com políticos, né? Como é o caso do Fundo de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, do governador Cláudio Castro, como é o Fundo de Pensões do Estado do Amapá, onde o Alcolumbre, o irmão dele, tem interferência, como várias prefeituras do interior do país, sempre a maioria delas, em todos esses casos em tela, geralmente são, né, políticos, ou quase todos, com certeza, do Centrão. Dizem que essa liberação dele hoje até houve um relaxamento da turma lá em Brasília, porque as farmácias tinham acabado com os estoques de Lexotan e Zolpidem, porque o medo que esse rapaz que está aí na tela fizesse uma delação premiada ia ser complicado. E tem um segundo elemento, além do risco de fuga, quer dizer, uma figura como essa, como que o Vorcaro cresce tanto? Como é que ele se transforma esse gênio da raça? Oferecendo esse tipo de produto podre, que agora gerou uma faturazinha de 40 bilhões, um rombo, né, de 40 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, ele conseguiu enganar a Febraban, os grandes bancos do Brasil, e jogar uma fatura de 40 bi no colo dessa turma, assim, do nada. Será que é tão genioso? O que a gente viu é que ele se protegeu com uma rede de políticos. A gente sabe aquela coisa, né? É uma beiradinha lá para a turma do Bolsonaro, uma beiradinha para a turma do PT e o grosso, o bocão do Centrão. E com isso ele se blindou e conseguiu avançar, e com isso termino, Diego, se blindando e avançando sobre todos esses lobbies. Essa pessoa em casa, ainda que não fale com sócio, tem uma capacidade, porque ele mais que um banqueiro era um lobista, então um cara que foge e é lobista, você deixar ele em casa, as chances de ele atrapalhar a investigação é tremenda. Então, depois, inclusive, condenado, ele pode ir para casa. Eu sou abolicionista penal, mas enquanto as investigações estão acontecendo, ele fica solto. A chance com telefonemas, com recursos sofisticados, alguém que tem os melhores advogados, conseguir interferir no curso das operações, com lobbies, com juízes, com advogados, com políticos, é tremendo. Então, eu acho um equívoco. Mas, enfim, pelo menos a turma em Brasília agora acho que vai dormir um pouquinho mais tranquila essa noite. Pois é, agora deixa eu perguntar para o Bruno Bolognese também, dessas ligações, a gente sabe da proximidade dele, né, com integrantes, por exemplo, do Senado, da Câmara, né, Ciro Nogueira, as relações de proximidade que ele tem com o Antônio Rueda também, né, não fazendo uma ligação direta, né, sobre os crimes praticados, mas é uma relação boa de contatos que o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, tem em Brasília em especial. Bruno, boa tarde para você. Boa tarde, colegas. Obrigado mais uma vez. Para comentar muito brevemente, eu acho que tem duas coisas aí, né? Primeiro, assim, não dá para a gente pensar que qualquer dono de banco, seja ele o menor banco possível, não tenha contato com o político, né? Ninguém cresce nesse compasso meteórico que o Vorcaro cresceu sem boas relações com a classe política e sem boas relações com quem comanda aí toda a rede de crédito e de proteção que o Estado oferece. Então, acho que é esperado, né, que ele tenha essas relações com senadores, com prefeitos de grandes cidades. Eu acho que não é nenhuma novidade. Eu acho que o problema é não ser novidade, né? A gente tem um país em que essas elites todas fazem parte de um grande emaranhado de relações promíscuas que leva a uma situação meio impossível, né? Um rombo de 40 bilhões no fundo garantidor e ninguém sabe como é que isso vai ser corrigido, né? Quer dizer, a gente sabe, né? No final vai ser como o escândalo do INSS, essas coisas todas, quem vai pagar a conta somos nós. Mas o que eu queria dizer complementariamente é que não dá para a gente também achar que está tudo bem porque o direito prevê isso e prevê aquilo, porque está escrito, tem um princípio geral que no direito ele é completamente abstrato e filosófico, né? E não tem pé com a realidade. Tem pé com a realidade. Além disso, do que o Beto falou sobre a chance de fuga, a chance de trabalhar nos bastidores, né? É um princípio simples. Se você pegar todas as pessoas que são soltas do dia para a noite, é todo mundo com dinheiro, é todo mundo da elite, é todo mundo
com contato, e todo mundo que é pobre, lascado, está preso. Então, assim, se esse é o direito do Brasil, se esse é o sistema de justiça do Brasil, tem alguma coisa muito errada acontecendo, né? Mas muito errado, muito errado. Então, não dá para ficar sustentando o princípio filosófico quando a população encarcerada é absolutamente miserável e só sai da cadeia quem tem dinheiro e contatinho.